Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor. Hoje eu vou conversar com o professor Oliver Stunkel pela 1000ª vez, sei lá. Muito obrigado por vir aí, cara. Obrigado pelo convite. E é sempre bom conversar contigo porque, bom, duas coisas. Eu saio um pouco triste, na verdade. Eu fico assim, pô, fudeu, acho que vai dar merda mesmo. Mas eu saio mais bem informado, pô. Pois é. Né? Pra nós, assim, quanto pior o mundo, maior a demanda. Então, que coisa, né? A gente e os psicólogos, esses são os dois grupos que saem ganhando. Mas falando sério, se você quiser mandar uma mensagem pra gente aqui, cara, tem o QR Code aqui do LivePix aí na descrição também. Manda aí, tem uma dúvida em particular ou ficou faltando falar de alguma coisa, fica à vontade. Cara, o que você acha que... O Trump entrou numa de dizer que ganhou a guerra, né? Acabou aqui e agora eu vou, sei lá, quem quiser o petróleo aí, o problema é de vocês agora, a parte mais difícil já foi, né? Ele tá com um discurso assim que eu li isso daí numa rede social. Cara, o que tu acha que passa pela cabeça dele? Porque a guerra tá longe de acabar, não tá? Eu acho que sim. Agora, só antes disso, é importante lembrar que um dos motivos que levou Trump a atacar o Irã foi a percepção de sucesso da operação militar na Venezuela no dia 3 de janeiro, que foi, do ponto de vista militar, muito impressionante. Um comando que havia treinado por meses construindo o Palácio Presidencial venezuelano no interior dos Estados Unidos, treinando centenas de vezes aquela operação para tirar o Maduro, sem perder um só soldado americano. Aquilo, é preciso reconhecer, é algo que nenhum outro país do mundo é capaz de fazer. Morreram uma série de soldados venezuelanos, cubanos, alguns civis também. E aquilo foi celebrado na Casa Branca. E o Trump realmente pensa sobre isso como um grande legado, né, de transformar a Venezuela num país totalmente aliado e submisso aos Estados Unidos. Que, vale lembrar, a Venezuela foi um grande aliado russo-chinês e um dos principais adversários dos Estados Unidos. Aí o Trump vai lá, basicamente sequestra o presidente, traz ele para os Estados Unidos e pressiona a vice-presidente, sem se interferir no sistema político, a ser a principal aliada dos Estados Unidos, que precisa ligar para Washington antes de tomar qualquer decisão. Inclusive, recentemente foi pressionada a trocar o ministro da Defesa. E aí, uma vez que recebeu a aprovação de Washington, ela, de fato, fez essa movimentação. Então, a gente lá tem hoje um chavismo pró-americano que, a curto prazo, traz uma vantagem estratégica grande aos Estados Unidos. Eu acho que a longo prazo vai ser ruim, porque a retórica, vamos pegar o petróleo da Venezuela, etc., sem ajudar a população venezuelana, que obviamente não vai mudar absolutamente nada, sem ajudar a democratizar, vai plantar os sementes de um novo Hugo Chávez, que vai, em algum momento, pode ser daqui a 3, 5, 10 anos, emergir e dizer, pessoal, eles estão roubando a gente. E meio que tá certo, entendeu? Então, assim, é um longo ciclo Cuba igual. Os Estados Unidos vão repetir o modelo venezuelano em Cuba, provavelmente sem ação militar, sem um tiro, pressionar Cuba a trocar o presidente, meio que instalar uma pessoa dependente de Washington, e aí Cuba vira um aliado dos Estados Unidos. Isso já aconteceu no passado. Na verdade, quando os Estados Unidos expulsaram a Espanha de Cuba em 1899, Cuba nasceu como república totalmente dependente dos Estados Unidos. E aí virou meio que uma ilha de diversão, assim, de férias da elite americana, que ia lá, dominava a população local, e em algum momento, depois de muita instabilidade e presença militar americana, o Fulgencio Batista deu um golpe nos anos 50, com apoio dos Estados Unidos, e aí, durante os anos 50, a Revolução Cubana surgiu com a promessa de expulsar os americanos, a partir dessa experiência de opressão. Então, se o que me parece o cenário mais plausível, os Estados Unidos fizerem agora o mesmo novamente em Cuba, é impor um regime que, na visão da população, não tem legitimidade popular, pode até trazer a curto prazo algumas vantagens, porque o sistema político cubano também é totalmente fracassado.
Isso em algum momento vai produzir o próximo Fidel Castro, Uhum. que vai mobilizar a população cubana para expulsar os americanos. Então a gente está vendo esses ciclos. Agora, a curto prazo, a minha expectativa é que o presidente cubano não estará mais no poder justamente para as eleições de meio mandato nos Estados Unidos, para que o Trump possa apresentar não só a Venezuela, mas também Cuba como um grande sucesso da política externa dos primeiros 2 anos de seu mandato. Uhum. Agora, impulsionado e incentivado por essa sensação de vitória fácil, o Trump lançou um ataque contra o Irã, acreditando que seria possível repetir algo desse tipo num país que é muito diferente e que há décadas busca o seu status como grande adversário dos Estados Unidos como sua principal razão de ser, e que tem uma capacidade militar muito superior, e que tem 90 milhões de pessoas e um território vasto, e que não se rendeu. E a expectativa em Washington foi de que o Irã se renderia ao ver milhares e milhares de tropas americanas acumuladas perto do Irã. Eles ficaram genuinamente surpresos, porque o regime está totalmente fragilizado. Teve grandes manifestações ao longo dos últimos anos. É um regime cuja ideologia não convence mais a população mais jovem, é muito repressivo. Uhum. Diferentemente de outros países no Oriente Médio, o Irã não conseguiu articular uma visão sobre o futuro. Por exemplo, a Arábia Saudita, apesar de ser um regime totalmente repressivo, autoritário, que, enfim, naquele caso famoso, matou um jornalista que trouxe ele para dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul e o matou porque é um crítico ao regime. Então, eu não estou aqui defendendo a Arábia Saudita, mas ela tem uma visão sobre o futuro, construindo aquelas novas cidades, querendo trazer Copa do Mundo no futuro. Tudo isso faz parte de um processo de renovação de vários países do Oriente Médio, inclusive a Arábia Saudita. O Irã não tem isso. O Supremo Líder tinha 86 anos e, em janeiro, houve uma grande onda de manifestações e o regime matou dezenas de milhares de pessoas nas ruas. Então, o regime perto do colapso, tipo União Soviética no final dos anos 80. E aí o Trump achou que é só dar um empurrão final para as pessoas se levantarem novamente e ele poderia participar dessa grande vitória de ter encerrado esse ciclo do Irã ser um grande adversário dos Estados Unidos. Só que o que aconteceu foi que, ao ser atacado por um inimigo externo, justamente junto com Israel, que são os dois países constantemente demonizados no discurso iraniano. Eu estive no Irã anos atrás e, cara, cada semana tem uma grande manifestações com placas assim, morte à América, morte a Israel. Então, assim, para eles, foi sonho de consumo. Então, eles conseguiram... Porque o grande líder de 86 anos foi morto no primeiro dia, virou mártir, que estava morrendo de qualquer jeito. E como isso aconteceu em meio de uma negociação com os Estados Unidos, o regime conseguiu marginalizar os moderados que defendiam uma negociação com os Estados Unidos, porque o ataque foi uma prova contundente de que não adianta negociar com os Estados Unidos. Sendo o Khamenei, inclusive, um desses moderados, não é? Ele não era... como é que a população via o Khamenei? Eu sei que tava tendo tinha problemas com o regime e tal, mas sendo como líder do Irã, ele poderia ser considerado um cara, por exemplo, mais conservador ou menos conservador? Assim, o filho, que agora aparentemente é o sucessor dele, é muito mais radical. Ou seja, por padrões, no contexto iraniano, o Khamenei, apesar de ter uma retórica bastante radical, não fazia parte da ala mais radical. Inclusive, ele construiu um regime que incluía militares, a guarda revolucionária, mas também civis, que vários lideravam negociações com os Estados Unidos, que buscavam de alguma forma chegar em possíveis soluções. E o Khamenei também acabou não avançando e não finalizando o programa nuclear ao ponto de ter uma arma nuclear. Então, certamente, hoje o regime é muito mais radicalizado. E aí, a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã pode meio que ser uma salvação de um regime
que havia perdido qualquer